Fim do ano é só alegria, 13º, férias, descanso, mas chega janeiro, final do mês, e aí vem um velho conhecido, os impostos do início do ano. Não adianta fugir, eles estão em toda parte e causam impacto grande nas nossas finanças. Será que tem como se organizar financeiramente para não levar aquele susto logo no começo do ano? O que fazer para não perder os prazos, para não ter que escolher qual boleto vai ser prioridade? E o que tudo isso tem a ver com a minha e a sua vida espiritual? Esse é o tema do Saldo Extra de hoje. Os impostos são o salário de um país. Eles financiam projetos na áreas de educação, transporte, saúde, segurança, infraestrutura e vários outros. Tem imposto federal, como o imposto de renda, por exemplo, tem o imposto que é cobrado por estado, como IPVA, e tem inclusive o imposto municipal, que é o imposto da cidade, que é o IPTU. Essas taxas podem ser cobradas de forma direta ou indireta, quando você passa no caixa do supermercado ou quando enche o tanque do seu carro. Lá na notinha, no cupom fiscal, você já pode olhar direitinho e pode até ver lá o ICMS, ou o PIS, ou o COFINS. Esses impostos já são parte do valor da sua compra. Não dá para separar o preço do produto dele. Esse é um imposto indireto. Agora, com o IPTU, já a gente vai falar um pouco mais sobre ele, é diferente. Você precisa pagar o carnê do IPTU, o código de barras ou até o Pix está ali para que você possa fazer isso. Esse é o que nós chamamos de um imposto direto. Você está contribuindo diretamente pagando o imposto. Os demais que eu falei, como PIS, COFINS, são chamados impostos indiretos que estão embutidos no preço dos produtos. Mas já que a gente falou dele, vamos entender um pouco mais sobre IPTU. O nome completo para esta sigla é Imposto Predial e Territorial Urbano, que nada mais é do que a taxa que a gente paga para morar em uma casa, em um apartamento, um terreno que existe ali na cidade. Ele é pago para o município e o valor depende de alguns fatores. O tamanho do imóvel, o tamanho da sua casa, do lugar onde você mora, a localização e o chamado valor venal do imóvel, que é o valor de mercado daquela casa. É mais ou menos isso. Quanto melhor for essa casa, quanto mais essa construção for estimada no mercado imobiliário, mais caro será o imposto. Mas o que a prefeitura faz com esse dinheiro? Esse valor, em tese, que é arrecadado, precisa ser usado para pagar os serviços públicos, como manutenção da rua, das praças, iluminação das vias públicas, coleta de lixo na cidade e vários outros serviços. Você já deve ter recebido o carnê do IPTU aí na sua casa, né? Ele chega no comecinho do ano e você tem duas opções. Você pode pagar com desconto à vista ou parcelar o valor total. E aqui eu já vou deixar uma dica importante. Desconto assim é sempre muito bom. Se for um valor que cabe no seu orçamento, se você já tem um dinheiro guardado, e eu espero que você tenha, não comprometa os outros meses com essa parcela. Já ajusta as contas nesse primeiro mês e quita logo esse boleto por um valor menor. Agora, vamos imaginar que a sua vida aí não está organizada e você vai realmente ter que parcelar. Mas fique aqui um conselho importante. Fique atento às datas de vencimento. Anota aí, quem sabe, no seu celular, na agenda, põe lá na porta da geladeira da sua casa, porque se passar do vencimento, você vai pagar multa e pagar juros. E claro, não deixe de pagar o IPTU em dia. Lembre-se, ele é um imposto obrigatório e não pagá-lo pode acarretar em inscrição na dívida ativa. E este significa que você pode até mesmo vir a perder imóvel, ele pode ir a leilão para que possa quitar a dívida que você fez ao não pagar o seu IPTU.
Outro imposto que preocupa muitas pessoas no início do ano é o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Você tem um carro, você tem uma moto, tem um caminhão no seu nome? Pois se prepare, porque o IPVA vai chegar e você vai precisar pagar. Ele é cobrado pelos estados e vai custear serviços públicos, como melhorar e financiar novas estradas, mas também pode ser destinado para outras áreas como saúde e educação. Tudo depende do que o Estado precisa naquele momento. E como ele é calculado? Com base no valor do veículo. Se o carro valorizou no último ano, vai aumentar o IPVA. Ele desvalorizou, diminui um pouquinho. Em média, ele custa de 2% a 4% do valor do automóvel, mas varia conforme a tabela de cada estado. Por exemplo, você tem um carro de 40 mil e a taxa do seu estado é de 3%, seu IPVA será de R$ 1.200. Você que é aí uma pessoa, vamos dizer assim, esperta, inteligente, já quer pagar mais barato, pode pagar o imposto de uma vez só e ter aquele desconto. Já falamos sobre isso. Mas o IPVA pode ser parcelado também, por isso é bom nós repetirmos aqui. Para consultar o valor, a data de vencimento, para gerar a guia de pagamento, é só acessar o site do Detran, o site da Secretaria da Fazenda do Estado e ainda os canais dos bancos autorizados ou em qualquer casa lotérica. É só ter o documento do veículo e até mesmo o número do Renavan e a placa do carro e você vai ter o IPVA em suas mãos. O IPVA não só é obrigatório em alguns casos. Veículos com mais de 20 anos, em alguns estados com 10, 15 anos, já não paga mais. Pessoas também com deficiência, motoristas de táxi, os táxis, ambulâncias e veículos rurais podem ter a isenção. Mas é bom lembrar que alguns desses casos que eu mencionei aqui vai depender das regras e o regulamento de cada estado. E por último, não menos importante, eu quero falar de um imposto que é o imposto sobre a renda. Esse gera muita dúvida e é muito bom que você fique atento. O primeiro ponto é entender que o imposto de renda, pessoa física, é um pouco diferente do IPVA e do IPTU. Ele não é baseado em algo que você já tem, e sim no que você recebeu ao longo do ano anterior. Conta tudo, viu? Não esqueça. O seu salário, se você tem um imóvel alugado, alguns dos seus rendimentos da sua carteira de investimentos, você vai precisar declarar e pagar imposto. A aposentadoria também conta quando você vai falar em fazer a sua declaração de imposto de renda. Se você somou e deu até 28 mil e em torno de R$600, você não vai precisar declarar imposto de renda. Ou seja, existe um mínimo que é isento da declaração de imposto de renda. Mas já fica na sua cabeça, se tudo que você recebeu passou de R$28 mil, você vai ter que pagar. Se ficou acima desse valor, tem que fazer a declaração. Além disso, tem outros casos, como se você vendeu imóvel, se você vendeu ações, existe ali um cuidado que você deve tomar, dependendo do valor da venda das ações, você vai ter que sim pagar imposto de renda. E sobre venda de imóvel, eu já vou adiantar aqui. Quando você vende o imóvel, já no ato da venda, existe um programa chamado GCAP, que você vai ter que declarar ali o ganho de capital. Ele vai ter as informações, ele vai gerar um boleto e você paga o imposto no momento que você vendeu. Quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, você vai mencionar lá o imóvel que você vendeu e já vai mencionar a guia que foi paga. Isto evita pagar mais imposto. Por isso, você deve pagar o ganho de capital ou imposto sobre o ganho de capital no momento da venda. Mas vamos falar para aqui alguma coisa assim muito geral sobre a declaração. Como ela funciona? A Receita Federal pede que você diga para ela: eu ganhei X no ano passado. Como você fez isso? Com o demonstrativo de pagamento que a sua empresa te envia, com o demonstrativo de pagamento que o próprio banco gera lá no aplicativo em relação aos seus investimentos, se você tem uma conta na corretora, se você tem uma conta num banco, tudo isso vai gerar
o documento próprio que você vai usar para fazer a sua declaração de imposto de renda. Eu vou dar uma dica importante para você. No aplicativo da Receita Federal, quando você faz a declaração simplificada, ela já puxa todos esses dados. É só bater o olho lá e conferir se está tudo direitinho. Não só na declaração simplificada. Se você faz a declaração geral, se você vai declarar ali todas as despesas médicas, plano de saúde, tudo aquilo que pode ser abatido na declaração geral, tudo isso já puxa os dados da Receita Federal. Então você deve ter o seu cadastro no Gov para que você tenha este benefício. Ao fazer a declaração, todos os dados anteriores já estão ali para facilitar o que você precisa fazer. Mas e que eu gastei, né? Isso não entra na conta? Eu já falei aqui alguma coisa, vai depender muito. Gastos com aposentadoria, saúde, educação podem ser deduzidos. O que eu quero dizer? Existem contas que você paga, mesmo quando você está aposentado ao fazer a sua declaração, que você pode usar para deduzir do imposto que você vai ter que pagar. Ou seja, você pode receber a restituição de parte do imposto que você pagou ao longo do ano. Isso mesmo, você termina a declaração, dependendo de quanto você ganhou e de quanto de imposto você já pagou durante o ano. Se você é um assalariado, a declaração vai dizer o imposto que você tem que pagar complementar. Mas se você pagou muitas despesas médicas, despesas com a educação dos filhos, plano de saúde, existe um percentual aí que você pode utilizar da sua previdência complementar. Tudo isso você vai declarar. E quem sabe você não vai ter a boa notícia e vai ver que você tem imposto a ser restituído. Aquilo que você pagou durante o ano foi maior do que aquilo que é a sua obrigatoriedade. O imposto de renda é conhecido como uma justiça tributária. Quando alguém que recebe um salário mínimo alguém que recebe, por exemplo, 60 mil reais por mês, vão comprar uma bicicleta. Eles pagam o mesmo valor do produto, aquele que ganha um salário mínimo e aquele que ganha 60 mil reais por mês. E vão pagar o mesmo de imposto. Só que custa muito mais para um do que para o outro conseguir uma bicicleta. Então o imposto de renda faz com que quem ganha mais, pague mais imposto. E quem ganha menos, pague menos imposto. A ideia é que este imposto que é pago sobre a renda façam com que a utilização do valor arrecadado pelo imposto gere para aqueles que ganham menos serviços prestados pelo governo, como, por exemplo, educação, uma saúde pública e vários outros benefícios. Deveria ser usado, sim, como uma forma de promover a justiça social, tirar um pouco de quem ganha muito e ajudar aqueles que ganham menos. A declaração de imposto de renda tem prazo e quanto antes você fizer, mais cedo receberá a sua restituição, para quem tem direito a ela naturalmente. Uma coisa muito interessante é que através da declaração você pode ajudar organizações sem fins lucrativos, como a ADRA, por exemplo, e você não paga nada por isso. Essa doação é repassada diretamente pela Receita Federal para essa instituição. Procure conhecer mais este assunto para que você possa ajudar organizações e entidades que estão fazendo um lindo trabalho social, ok? A própria ADRA, em seu site, passa essas informações. Para fazer a declaração, eu preciso de um contador? Depende. Você pode fazer sozinho pelo aplicativo ou site da Receita Federal. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é não. Ele asseguro que não é difícil fazer a declaração de imposto de renda. E o aplicativo também é bem intuitivo. Mas se você se sente mais confortável, procure um profissional de confiança. Não entre em propagandas e sites desconhecidos, porque você pode ser vítima de um golpe na internet. Esses são os principais impostos que a gente paga no início do ano. Uma dica geral é calcular quanto vai precisar pagar no início do ano e ir guardando um pouquinho a cada mês. Assim, no ano que vem, você paga à vista e com desconto, sem o sofrimento. A reserva de emergência ou a sua reserva de curto prazo vai lhe ajudar a você pagar os seus impostos à vista. Vale também pensar em fazer uma renda extra em dezembro e janeiro ou economizar em algum item das despesas familiares para fazer tudo caber dentro do orçamento
e não começar o ano no vermelho. Mas e se eu não fiz essa renda extra e estou sem reserva para pagar os impostos? Se este for o caso, possivelmente você vai parcelar o IPVA, vai parcelar o IPTU. Nesse caso, considere uma renda extra para os próximos meses. Assim você não compromete os próximos salários e consegue lidar melhor com esta parcela que vai cair aí com certeza para você pagar. A gente vai fazer uma pausa agora, mas daqui a pouco eu vou ler algumas dúvidas que chegaram sobre este assunto. Quem sabe não é a sua dúvida também. E ainda vamos entender o que essa história de imposto tem a ver com a minha e com a sua vida espiritual. Voltamos já.